Então, a Segunda Guerra Mundial chega ao fim. Os Estados Unidos lançam 2 bombas no Japão e acabam com tudo. Eles finalizam a Grande Guerra. Porém, bem lá no fundo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas só queria uma coisa. Estados Unidos, eu saber que você só jogar essa bomba para me intimidar. Mas saiba que eu nunca vou descansar enquanto o socialismo não dominar o mundo. E assim se dá início à Guerra Fria. Mas não foi uma guerra tipo... Não, foi uma guerra mais... Eu tenho uma bomba e não tenho medo de tacar em você. Okay, but I controlled that country and I gonna put so much bombs in that. You are fucked. Exatamente por isso que é chamada de fria. Porque não houve uma batalha direta entre as nações. Claro que teve várias mortes, várias guerras civis, mas tipo, basicamente só isso. As principais mortes que teve foram por causa de guerra civil. Foi uma guerra mais política e propagandista. Um marco, digamos, mais conhecido da Guerra Fria foi a criação do Muro de Berlim, que era basicamente um muro que dividia Berlim no meio, no qual o lado ocidental, que na verdade é para esse lado, era dos países tidos capitalistas, e o lado ocidental, que agora é desse lado, eram dos países socialistas, comunistas. Bem depois da Segunda Guerra Mundial, seria meio óbvio que todos teriam muitas armas. Arma pra... Só que, até então, a maior arma foi a bomba atômica, que, por enquanto, só os Estados Unidos teriam essa tecnologia. Porém, em 1949, a União Soviética conseguiu criar a primeira bomba nuclear deles. Porém, nesse ponto, os Estados Unidos já estavam tentando criar a bomba de hidrogênio. Uma tecnologia qual a União Soviética só conseguiria em 1953. Essa corrida armamentista toda foi criada com o receio de que o inimigo tivesse mais armas do que você e fosse capaz de te destruir. Em 1949, os Estados Unidos e o Canadá, também como a maioria dos países europeus, criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi uma aliança militar com objetivo de proteção caso os países socialistas quisessem bombardear tudo. Então a OTAN era mais uma força militar de proteção. Em resposta à OTAN, a União Soviética firmou entre ela e seus aliados o Pacto de Varsóvia, que era basicamente a OTAN só que para os soviéticos. E, ou seja, era muita potência, muita potência. Eu vou deixar aqui o mapa. Em azul são os membros da OTAN, em vermelho são os membros do Pacto de Varsóvia. Então, se houvesse uma guerra, se algum país atacasse outro, teria uma guerra nunca antes vista, porque é país pra que tá nos dois times. Então, e principalmente porque no da União Soviética tá a Rússia, e nada destrói a Rússia, né? Mais de boa. Durante a Guerra Fria, o conflito ideológico entre os dois países era muito acirrado. Era basicamente de as duas superpotências fazerem propaganda, só beneficiando a si mesma e mostrando os lados ruins do inimigo. Um exemplo dessas propagandas para o lado capitalista é o American Way of Life, ou estilo de vida americano, no qual falava que qualquer indivíduo, independente de qualquer coisa, poderia fazer a América, ou seja, conseguir uma vida plena e feliz. Esse American Way of Life foi criado após a crise de 29 e foi reforçado como propaganda na Guerra Fria. Em 1947, o presidente Harry Truman falou ao seu congresso que precisaria combater mais fortemente a ascensão do socialismo. Ou seja, ele precisaria reconstruir os países do leste europeu antes que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fizesse o mesmo. Porque se a URSS fizesse o mesmo, aqueles países é lógico que iriam para o socialismo. Daí o capitalismo teria menos países, poderia ficar mais fodido, sei lá e tal. E para realmente fazer isso, foi criado o Plano Marshall. Marshall em nome do secretário de Estado George Marshall. Esse aqui. O qual constituía no
envio de verbas, tecnologia e de mão de obra para a reconstrução dos países. E o objetivo disso era aprofundar a relação entre esses países e o sistema de governo capitalista. A relação está muito aprofundada aqui. Um grande marco da Guerra Fria também foi a corrida espacial, no qual cada uma das duas superpotências queriam, além de dominar a Terra, dominar o espaço também. No começo, quem estava ganhando essa corrida foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pois eles mandaram o primeiro ser vivo para o espaço, a cachorrinha Laika. Foi para o espaço. Eles também mandaram o primeiro ser humano para o espaço, Yuri Gagarin. Foi para o espaço. Porém, Yuri Gagarin conseguiu sobreviver. Já a cadeirinha Laika, não, ela morreu enquanto estava no espaço. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because Provavelmente por causa da mudança de pressão abrupta ou por causa do calor excessivo que teria na reentrada, na saída, então ela morreu por uma causa dessas, mas ela morreu no espaço. A frase mais famosa que Yuri Gagarin falou foi: e a União Soviética conseguiu levar o cara para o espaço. E a partir daí, a disputa ficou tão acirrada que o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, disse que levaria o homem à Lua e voltaria com ele até o fim do século. E com isso os soviéticos falaram: não, a gente que vai mandar essa porra, a gente que vai fazer pra lá. E com isso surgiu as missões Zond, o qual levaria os primeiros humanos a orbitarem a Lua, mas devido a algumas falhas só foi possível o envio de missões não tripuladas. Por outro lado, a Apollo 8, enviada pelos Estados Unidos, conseguiu levar humanos a orbitarem a Lua. Em passo seguinte, a Apollo 11, eles levaram realmente humanos para a Lua. Vamos colocar algumas filmagens disso aí. Eu sei que muitos acham que isso é mentira, que o homem nunca foi à Lua. Eu não me importo. Eu só vou colocar a imagem. Se é ou não verdade, aí decidem vocês. Após a morte de Stalin, em 1953, Nikita Khrushchev subiu ao posto de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e condenou os crimes de seu antecessor, pregando a política da coexistência, no qual os soviéticos e os capitalistas coexistiriam de forma para tentar evitar o conflito, havendo apenas o confronto ideológico e tecnológico. Em 1959, Cuba, maior das ilhas caribenhas, sofreu uma revolução que depôs o presidente Fulgêncio Batista, que era um presidente pró-estadunidense, e instalou a ditadura de Fidel Castro, que constituía o regime socialista. Em 1962, a União Soviética foi flagrada construindo 40 silos nucleares em Cuba. Porém, Khrushchev afirmou que era medida puramente defensiva. Porém, isso representava uma investida contra a instalação dos mísseis Júpiter 2, que os Estados Unidos colocaram na cidade de Esmirna, na Turquia, que poderia facilmente destruir todas as principais cidades socialistas. Após a morte sucessiva de 3 líderes soviéticos idosos desde 1982, o Politburo elegeu Gorbachev como secretário-geral do Partido Comunista, em 1985. Em 1985 mesmo, Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, e Gorbachev fizeram sua primeira reunião em Genebra, na Suíça. A segunda reunião foi em 11 de outubro de 1986, em Reykjavik, na Islândia. E em 1987, Ronald Reagan foi mais a fundo. Ele chamou Gorbachev para acabar de vez com a Guerra Fria. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization,
come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. E finalmente, com a queda do Muro de Berlim, a Europa perdeu aquela divisão que separava o capitalismo e o socialismo e deu fim à Guerra Fria. Bem, eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Falou!